Nós estamos de volta com o programa Trabalho em Revista para continuar falando sobre conciliação e, claro, principalmente sobre as técnicas, como conciliar. E ao meu lado está a psicóloga clínica Maria Cristina Lontra. Seja muito bem-vinda aqui ao programa Trabalho em Revista e a Mato Grosso. Muito obrigada, Rafael. Antes de nós conversarmos sobre o assunto, eu quero agradecer a hospitalidade de vocês e essa cidade que é muito gostosa e muito linda. E é a segunda vez que eu venho e com certeza virei mais vezes. Bom, doutora, vamos falar então sobre conciliação. Aí a gente pergunta por que uma psicóloga está sendo entrevistada para falar sobre conciliação, mas tem tudo a ver, né, doutora? Tudo a ver, Rafael. O nosso trabalho como psicólogo é exatamente tentar minimizar conflitos interpessoais, ou seja, conciliar-se consigo próprio, conciliar-se com a vida e conciliar-se com os outros. Este trabalho que trata de conciliação, exatamente, nós estamos trabalhando técnicas para que os juízes e os conciliadores leigos consigam ter uma maior efetividade no seu trabalho. Por ser exatamente este o ponto da psicologia, o como melhorar as relações pessoais e interpessoais. Durante esse processo de conciliação, durante as audiências, seja em processo trabalhista, criminal, seja qual for, é preciso uma técnica comportamental do magistrado para que ele consiga ter êxito nessa conciliação, doutora? Como que funciona isso? Sim, é perfeitamente possível de perceber que qualquer questão judicial está inserido dentro dessa questão judicial o que chama-se de lide psicológica. Ou, o que é lide psicológica? É o conflito interpessoal daquelas relações que estão sendo inseridas no processo, ou seja, trabalhista, no cível, enfim. Mas por que houve aquele desgaste nas relações? E isso chama-se a lide psicológica, o desgaste das relações. A gente percebe muito em relações mais pessoais, mais íntimas, em relações domésticas ou em relações com pequenas empresas, mas as grandes empresas também possuem essa lide psicológica através daquele mal-estar que acontece entre o empregado e o seu imediato diretor, ou do seu mais longo, mais distante, e ela está sempre presente. E isso faz com que as relações humanas hoje, principalmente, que a gente tem essa facilidade de perceber pela velocidade da comunicação, elas sejam tanto mais percebidas. As redes sociais, por exemplo, elas podem ser uma ferramenta interessante para o bem ou para o mal. Tu pode encontrar amigos que tu não encontra há muito tempo, ao mesmo tempo, né, Rafael, que tu pode dizer uma frase que é mal interpretada e cria um mal-estar geral. Então, este é o nosso trabalho não digo terminar essas questões, mas minimizar, dar ao juiz condições de se colocar no lugar do outro, de perceber o que tem por trás daquilo que ele tem ali na Então, naquele caso, eu diria que o juiz ele tem que se mostrar que está ali para conciliar do que sentenciar, do que dar a sua decisão. Então, ele tem que demonstrar isso tanto para a parte reclamada quanto para a reclamante. É exatamente isso que a senhora explica nessa questão? Exatamente isso e um pouquinho mais. O juiz, quando ele está ali, porque julgar é uma tarefa difícil. Julgar é uma tarefa muito difícil. Nós não gostamos de ser julgados.
Então, para que tu faça um julgamento com um pouco menos de erro, se tu estás com a pretensão de conciliar, tu já estás tendo um olhar mais amistoso. Tu estás tentando resolver o conflito de maneira que aquele conflito seja minimizado ou terminado de uma forma que todos saiam mais felizes. E essa forma de minimizar também evita um desgaste muito grande para ambas as partes. Com certeza. E tanto também para o magistrado que deixe aquele assunto resolvido e parte para uma outra demanda, né? Até porque quando a pessoa procura a justiça do trabalho, que é neste caso que nós estamos falando, é porque é o último socorro dela. Então ela quer uma solução e às vezes ela chega ali pensando já que será sentenciada e às vezes frustra, né? Aquela expectativa principalmente do reclamante. Eu me atrevo a te dizer que frustra sempre, porque o reclamante gostaria de receber tanto a mais e o reclamado acha que está pagando muito mais. Se tu faz uma solução desse conflito através da conciliação, geralmente as duas partes saem satisfeitas. E aí, como tu me perguntasse na lide psicológica, é que entra a questão de quando tu faz com que isso aflore, por que eu estou entrando na justiça do trabalho? Porque eu me senti prejudicado? Sim, com certeza, eu me senti prejudicado, mas é só o financeiro? Ou quem sabe, naquele momento que está sendo feita a conciliação, as pessoas não consigam se olhar com um olhar um pouco mais desarmados e bem mais receptivos. Então a forma é quebrar a resistência. É fazer com que as pessoas tenham um pouco mais de carinho um pelo outro, quase. Pode-se dizer assim. Olhar e ver. Olhar e ver. Eu ontem, quando nós iniciamos o trabalho, eu perguntei para o pessoal: vocês nunca receberam uma reprimenda do pai, da mãe, tipo assim, meu menino, você estava olhando e não viu a poça d'água? Mas menina, você não viu a cadeira que estava na sua frente? O que o pai e a mãe estão querendo dizer com isso? Você estava olhando naquela direção, mas realmente você estava vendo? E nessas relações de trabalho, a gente gosta de ser visto. A gente gosta de um olhar atento. Só para a gente explicar para quem está em casa entender, o trabalho em que a doutora se refere é uma oficina que está sendo realizada aqui em Mato Grosso, justamente para magistrados e servidores, para que eles possam atuar de forma mais técnica, principalmente na questão da conciliação, né, doutora? Exatamente. É uma oficina de conciliação em que nós temos um grupo formado por juízes do trabalho e conciliadores leigos, que são servidores do tribunal. Está sendo um trabalho riquíssimo, muito interessante, com uma troca muito, muito boa entre eles, dessa percepção do fazer e o olhar diferente. Uma escuta empática, uma escuta onde tu te coloca no lugar do outro e onde tu tenta resolver o conflito exatamente minimizando as relações conflituosas interpessoais. Doutora Cristina, eu quero deixar as nossas câmeras abertas para a senhora fazer os agradecimentos. A gente está chegando ao fim, o nosso tempo terminou, mas eu desde já agradeço a participação da senhora aqui no Trabalho e Revista. Obrigada, Rafael. Eu queria agradecer não só a receptividade daqui do tribunal, como de todo o povo que nós estamos recebendo, que é muito carinho e é um lugar muito gostoso e vocês estão de parabéns por essa receptividade e esse carinho que vocês oferecem às pessoas que vêm.
Nós que agradecemos. E o programa Trabalho em Revista fica por aqui, mas você continua com a gente através das redes sociais, que está aí embaixo no seu vídeo, e também através do portal trt23.jus.br. Até o nosso próximo encontro.